Olá, eu sou o professor Robertino e essa é uma aula de introdução à sociologia. Sejam todos muito bem-vindos a essa disciplina, a essa aula. E hoje nós vamos conversar um pouco, é uma aula de introdução geral, os principais aspectos dessa disciplina, que é uma disciplina relativamente nova. E aí nós vamos partir de como nasceu a sociologia, a partir de que a sociologia nasceu. Bem, a primeira coisa é situar a sociologia entre dois grandes acontecimentos históricos, né? De um lado, a Revolução Industrial, do outro lado, a Revolução Francesa. Consequentemente, essa sociologia, ela surge nesse contexto aí, no contexto de uma classe, que é a burguesia, e a partir do que nós chamamos da instalação do capitalismo. As mudanças provocadas na sociedade a partir da Revolução Industrial. Então nós temos aí uma mudança de paradigma, né, uma mudança de modelo. Você sai de um modelo de produção feudal, que era um modelo de produção servil, e você entra agora no modelo de produção industrial, que é o modelo assalariado. E aí como é que a gente situa a Revolução Industrial? Então a Revolução Industrial a gente situa a partir da Inglaterra, século XVIII, século XIX, então 1870, aliás, 1780, 1860. Então, para a gente pensar aí, cidades, indústrias, fim da sociedade servil, a migração do campo para a cidade, né, o êxodo rural, as cidades com novas perspectivas de trabalho. E aí o seguinte, imagina, com o advento, com essa chegada da Revolução Industrial, você tem jornadas de trabalho de até 12 horas. E aí vamos pegar um exemplo clássico, falando da Inglaterra, a cidade de Manchester, né? Então, a Manchester do século XIX, então você tem o quê? Com o inchaço da cidade, consequência das indústrias, você tem aumento assustador da prostituição, suicídio, alcoolismo, infanticídio, criminalidade, violência, e aí as doenças, né? Tifo, cólera, o aumento da miséria, falta de saneamento básico, superpopulação, trabalho infantil. E aí, veja o contexto, mas aí a gente vai se perguntar. E aí tem uma primeira proposição aí para você anotar nesse nosso primeiro contato. O que é sociologia? De fato, o que é? Não só simplesmente o significado da palavra, mas em si. Então nós estudamos as contradições sociais, nós estudamos a sociedade, nós estudamos o comportamento humano enquanto ser em grupo. Porque, por exemplo, quando eu quero estudar o comportamento do ser humano individual, eu recorro à psicologia. A psicologia estuda o ser humano enquanto ser individual. A sociologia estuda o ser humano enquanto ser coletivo. E aí tem uma primeira definição, e eu vou falar pausadamente. Mediante todo o cenário que eu apresentei, todo o cenário que eu coloquei, a sociologia é uma resposta intelectual às novas situações colocadas pela Revolução Industrial. Sociologia é uma resposta intelectual às novas situações colocadas pela Revolução Industrial. Veja, eu situei a Revolução a partir de uma cidade, Manchester, né? Mas isso se estendeu por várias cidades onde a indústria chegou. E a outra situação que eu queria contextualizar é a Revolução Francesa, né? 1789,
marco transitório entre o período moderno e a Idade Contemporânea. E aí, um teórico importante da Revolução Francesa foi o Francis Bacon, né? Francis Bacon, ele recusa a teologia como base da explicação das coisas, né? Ele rejeita. E aí, gente, quando a gente fala teologia, a gente está falando das explicações a partir de Deus, a partir da ideia de Deus, e a gente fala também daquilo que vem da Idade Média, que é a força da igreja. Em outras palavras, o dogmatismo. Anote essa palavra, depois pesquise. Essa palavra ela vai ser importante e ela transpassa a nossa disciplina, ela chega em filosofia, ela chega em sociologia também, em história também. Então, essa negação do dogmatismo ou das ideias que não são questionadas, as ideias religiosas, para dar vazão a quê? Ao campo científico. A gente não pode esquecer que esse contexto todo aí, nós vamos também entrar em contato com um movimento muito importante, que é o movimento chamado Iluminismo, que vocês vão estudar em história e que eu vou trazer algumas contribuições aqui e também em filosofia. E aí o seguinte, veja, o que é o iluminismo? Então você vai ter pessoas que nós chamamos de autores ou teóricos. Esses vêm da burguesia, eles são da classe burguesa. A burguesia são os donos de fábricas, são banqueiros, são uma espécie de classe média da época. E aí, a primeira luta deles será contra os privilégios feudais. Aqueles privilégios do período passado do feudalismo, onde a burguesia foi colocada de lado e um outro grupo assumia o poder. Então, esses ideólogos, né, esses camaradas, eles vão ser uma voz intelectual e uma voz de importância nessa luta contra o quê? Aquilo que nós vamos chamar de absolutismo monárquico. Ou seja, o poder das monarquias, que nós chamamos também de absolutistas ou monarcas absolutistas, e uma nova forma de governo. Os iluministas querem uma nova forma de governo. Porque na estrutura social, na classe social, a monarquia, os reis, eles estão no topo. E eles são isentos de impostos, enquanto que a burguesia e o povo pagam todos os impostos. Ou seja, quem é que sustenta essa classe? A burguesia e o povo. Então, os iluministas surgem justamente para tentar ir contra essa configuração social. E aí vai surgir a sociologia. Então, a sociologia, primeiro, ela vai surgir a partir de uma busca por leis universais. Gente, o que é uma lei universal? Uma lei universal seria uma lei que teria validade em qualquer lugar do mundo. Uma lei, não simplesmente no sentido do papel, de uma legislação do que está escrito, mas uma verdade universal que pudesse ser aplicada em todos os lugares. Então, a princípio, nós temos o primeiro grande nome, que é o nome de Auguste Comte. Gravem bem esse nome, porque é ele que vai usar pela primeira vez o termo
sociologia, é Comte, Auguste Comte. E nesse primeiro momento, com Comte, não há uma crítica ao capitalismo. Não há uma crítica ao capitalismo. O Comte, ele é criador de um movimento chamado positivismo. O movimento positivista defende que a solução para todos os problemas sociais, humanos, estaria na ciência. A ciência seria responsável pela salvação do homem. É de inspiração positivista a frase que está na nossa bandeira brasileira, né? Ordem e progresso. A ordem é um Estado organizado, um Estado democrático, organizado e forte, e o progresso é o desenvolvimento tecnológico e científico. E aí o seguinte, gente, importante demais isso aqui. Depois você pausa o vídeo, você volta, assiste a segunda vez anotando. Mas importante demais, o século XIX. O século XIX, ele é o século da ciência. Ele tem como centro, ele tem como fundamento a ciência. E aí a gente vai ter o seguinte, o surgimento da sociologia, nesse século, a ideia, que é uma coisa muito boa, trazida pelo iluminismo, a ideia do Estado laico, vou explicar o que é isso. O Estado laico é o Estado, o governo desvinculado da Igreja. Até hoje se fala em Estado laico. É um Estado que não tem religião. É um Estado que não tem igreja. Só para citar que é desse período aqui que nós vamos ter Declaração dos Direitos Universais do Homem e do Cidadão, que vai ser dessa declaração que dará origem a várias constituições no mundo todo, inclusive a nossa, de 1988. Ela é inspirada nas declarações, na Declaração Universal. E aí, o Estado laico, por isso que eu lembrei da declaração, porque é o Estado que não tem partido, não tem igreja. O surgimento do darwinismo, Charles Darwin e a sua teoria da evolução, vocês estudam isso no terceiro ano, em biologia. Nós vamos depois dar uma leve contribuição, porque para nós a gente pega uma das teorias de Darwin, que é a teoria da seleção natural, que diz que na natureza os animais mais fortes se sobrepõem aos animais fracos. Os mais fortes tendem a destruir os mais fracos. E aí surge uma teoria sociológica chamada darwinismo social, que nós vamos ver depois. A outra coisa, para fechar esse ciclo do século XIX, é também o surgimento da psicanálise. E aí você já tem 4 pontos para anotar aí e depois fazer uma pesquisa, pelo menos do significado das palavras. Estado laico, sociologia, darwinismo e psicanálise. Então esses são fenômenos ligados à ciência do século XIX. Ou seja, isso significa dizer o quê? Em outras palavras, a explicação da realidade através de observação dos fatos. Eu não explico a realidade a partir de um ser espiritual, a partir de uma intuição, a partir de um palpite, não. Ciência, prestem bem atenção, ciência explica a realidade através da observação dos fatos. Vou repetir. A ciência explica a realidade através da observação dos fatos. E aí, dentro daquilo que eu tinha colocado, nesse período a ciência vai estar
a serviço da burguesia, né? E aí nós vamos ter duas situações que eu já coloquei. De um lado, o positivismo, do outro lado, o darwinismo social. Então, o positivismo com aquela carga toda, e o positivismo queria impedir novas revoluções, era um instrumento da burguesia, e aquela noção de ordem e progresso. E como eu falei antes, o darwinismo social seria a aplicação do darwinismo, da ideia de seleção natural, nas explicações sociais. Era uma forma de justificar as desigualdades sociais. Então, para o darwinismo, as sociedades evoluem, e aí entra uma coisa que vai dar uma discussão muito complicada depois, que é a questão que as diferenças sociais seriam raciais. Eu não vou entrar nesse mérito aqui, mas depois a gente vai voltar a discutir isso aqui. Ok? Tranquilos até aqui? E aí nós vamos agora ver rapidamente, visto que depois nós vamos ter momentos específicos sobre cada um deles, os clássicos. Eu tenho um material que depois eu vou disponibilizar para vocês, uma aula, um vídeo de sociologia, um outro material, também para o Enem, onde eu detalho um pouco mais sobre a questão dos clássicos. Né? Então, o que é um clássico? Em poucas palavras, para a gente ver quais são os clássicos da sociologia. Os clássicos são aqueles autores, prestem atenção, os clássicos são aqueles autores que suas obras perpassam o tempo. Eles são clássicos porque em todo o tempo que se lê, eles ainda estão atuais. Então são clássicos por isso. Porque a análise que eles fazem da realidade, mesmo tendo sido séculos atrás, ele ainda consegue aplicar hoje muito tranquilamente. E você aplica isso a vários setores, né? Você tem a música clássica, você tem a arquitetura clássica, você tem a ciência clássica. E aí, nós temos 3 grandes autores clássicos na sociologia. Daquilo que nós chamamos de sociologia geral. Então, o primeiro clássico é Durkheim. Emile Durkheim. Então, Durkheim ele trabalha com a ideia de a coletividade está acima do indivíduo. Preste atenção. A coletividade está acima do indivíduo. A sociedade ela não existe em função de um indivíduo, ela existe em função de uma coletividade. É o que nós chamamos, em outras palavras, de consciência coletiva. Consciência coletiva. O segundo bloco, nós vamos ter Karl Marx. Marx talvez seja o autor mais polêmico e o mais estudado dos clássicos. Então, Karl Marx tem a ideia, e aí só para a gente citar, materialismo histórico, a ideia da dialética e principalmente a ideia da luta de classes. Uma das obras mais importantes e conhecidas de Marx, que escreveu junto com seu colega Engels, Friedrich Engels, que é o Manifesto do Partido Comunista. Nessa primeira obra, ele traz a ideia de que... E aí ele traz 2 conceitos, né? Ele fala do proletariado e da burguesia. Lembra a burguesia que nós falamos no início da aula? Só que Marx ele diz o seguinte, que a história é feita da contradição,
dessa luta de classes. Que classes? De um lado, a burguesia, que é uma minoria, mas que detém a produção, os meios de produção, os bens, e do outro lado, o trabalhador, que, como o próprio nome diz, é tão pobre que só tem os filhos, só tem a prole, proletariado, que é o assalariado. E aí eles vão trabalhar com essa relação tensa, é uma relação tensa, né? De um lado quem manda, de outro quem obedece. O trabalhador, ele só tem a oferecer o quê? A força de trabalho, ele não vende nada. Na fábrica de tecido, lá onde tem os teares, o tear é do patrão, a matéria-prima é do patrão, e o que é que o empregado tem? A força de trabalho. Então Marx vai trazer questões dessa contradição. Interessante, gente, que nós trazemos uma reflexão muito atual de Marx. Quando nós pegamos alguns princípios de Marx e colocamos nos dias atuais, inclusive nos traz revolta, porque ele, em muitas coisas, tem razão, ainda hoje. Por isso que ele é um clássico. E o terceiro bloco é a figura de Max Weber, né? Já Max Weber, ele, diferentemente lá de Durkheim, que fala numa ação coletiva, Weber traz que a ação individual é o ponto de partida. Né? Numa brincadeira, tem pessoas que dizem que aí estão os três porquinhos da sociologia, né? Emile Durkheim, Karl Marx e Max Weber. Gente, guardem bem esses nomes, vocês ainda vão ouvir muito falar sobre essas figuras na vida escolar acadêmica de vocês. Durkheim, Karl Marx e Max Weber, os clássicos da sociologia. Ok? Agora vamos pontuar um pouco, um a um. Né? Veja, o primeiro, Durkheim, ele traz o que nós chamamos de teoria positivista da sociedade. E veja, Durkheim ele é muito importante porque, preste bem atenção, Durkheim, veja, o Comte teve o mérito de ser o primeiro a falar e usar a expressão sociologia. Por isso ele é chamado até o pai da sociologia. Então, ele, num dos cursos dele, da universidade, ele ministrando um curso chamado Curso de Filosofia Positiva, ele usa a expressão sociologia para falar de uma possível ciência que explicaria os contrastes sociais. Claro, precisava que alguém preparasse o alicerce. Então, o segredo de uma casa, para que ela não caia, para que a estrutura segure, é um bom alicerce. E esse alicerce, no sentido da sociologia, é dar à sociologia os atributos de ciência, assim como a matemática, assim como a física, a biologia. Então, Durkheim, prestem bem atenção, Durkheim que transforma a sociologia em ciência. E ele faz isso a partir de dois elementos. E isso é que, eu sempre estou falando isso em aula, uma ciência, para ser ciência, ela precisa de duas coisas. De um método e de um objeto de estudo. Repetindo, toda ciência, para ser ciência, ela precisa de duas coisas. Ela precisa de um método, e o método é o caminho. Por exemplo, o professor ele tem um método para dar aula. Ele tem um caminho para dar aula. Nesse caminho eu uso recursos didáticos. Agora aqui eu estou usando com vocês um recurso audiovisual. Então, toda ciência ela tem um caminho, um método, e tem um objeto de estudo. Veja, e aí o seguinte,
Para Durkheim é o seguinte, você tem indivíduos, pessoas, e a soma dessas pessoas, nós temos o que ele chama de consciência coletiva. E é essa consciência coletiva que permite a organização social. Prestem bem atenção. A consciência individual, ela está submissa à consciência coletiva. Quer dizer, não pode, em momento nenhum, o interesse individual de uma única pessoa se sobrepor de uma coletividade. Por isso que nos tempos de pandemia se justifica o lockdown, se justifica o fechamento, porque você está pensando no interesse coletivo de uma grande maioria em detrimento de um indivíduo ou de um pequeno grupo de indivíduos. E aí entra um outro conceito importante em Durkheim, que é o conceito de fato social. Preste atenção. Esse conceito ele é muito importante no pensamento de Durkheim. O que é que são fatos sociais? Vamos lá. Os fatos sociais consistem em maneiras de agir, pensar e de sentir exteriores ao indivíduos dotados de um poder de coerção. Eu vou repetir e explicar. Os fatos sociais consistem em maneiras de agir, de pensar e de sentir que são exteriores ao indivíduo, mas têm um poder de conduzir o indivíduo a ter tais ações, tais pensamentos e tais sentimentos. Então, o que é a coerção? É a força sobre as pessoas. O que é a exterioridade? São mecanismos prontos, independentes da vontade do indivíduo. As leis, a consciência coletiva, os hábitos. E o que seria generalidade? É quando se aplica a todos ou a maioria deles. Gente, isso aqui eu confesso que no primeiro momento não é fácil de entender. A gente precisa rever, reler, pesquisar um pouco mais. Mas esse conceito de fato social, ele é o carro-chefe do pensamento de Durkheim e dá uma reflexão muito boa, viu? Ao ponto de, eu lanço até aqui uma questão a partir disso aqui. Nós somos livres? Liberdade existe? Ou nós somos condicionados pelo meio social? Pense nisso você, se realmente você que se acha livre é de fato livre. E aí uma pergunta, a partir de Durkheim. Como as pessoas se mantêm unidas? Pense aí num filme de ficção, em que há a guerra de todos contra todos, o caos generalizado por uma questão social, mas você sai agora na rua e você não vê isso. Tá uma ordem. O que é que mantém as pessoas unidas? Para Durkheim, o que mantém as pessoas unidas é o conceito de solidariedade. E aí nós temos em Durkheim dois conceitos de solidariedade. Solidariedade mecânica, guardem isso, que são os valores individuais, os valores religiosos, aquilo que eu acredito. Ele chama de solidariedade mecânica. Então, solidariedade orgânica, para ele não há unidade. Na mecânica há unidade, aquilo que eu creio, minhas crenças, aquilo que eu acredito, eu sou solidário. Na orgânica não há unidade. A orgânica não tem valores. É um código de condutas, né? A orgânica é
mais ou menos o direito. Né? Por exemplo, na solidariedade mecânica, eu sou solidário de um grupo que eu estou ali. Se eu sou cristão, se eu sou espírita, se eu sou ateu, eu estou ali com o meu grupo. Na orgânica, não. Na orgânica, eu estou num grupo maior, que é o grupo dos seres humanos. Eu não tenho uma ligação próxima. Então, na orgânica, é um código de conduta. Eu estou na multidão, na diversidade. Né? Depois, pesquise solidariedade mecânica, solidariedade orgânica em Durkheim. Ok, aqui vamos avançar um pouco mais. E aí nós vamos pensar a partir de dois conceitos: moralidade e anomia. Veja, são conceitos de conduta, de como conduzir a coisa, como eu me porto no meio.